Olá, meus queridos, como estão? Espero que estejam bem. Hoje nós temos um tema que, muito embora eu tenha tratado em outros vídeos, nunca é demais falar. Hoje vamos falar um pouco a respeito dos conceitos equivocados que as pessoas têm a respeito do Tantra e do que acontece em tudo relacionado com esse tema, não é mesmo? Isso. Então, acho que nós temos bastante coisa para falar. Sim, as pessoas elas costumam achar que vai acontecer dentro de um curso ou a própria prática do dia a dia do que seria uma pessoa que se dedica ao Tantra, elas costumam achar que realmente é voltado a uma experiência sexual. Sempre acham que Tantra é sinônimo de sexo. Então, se você puder falar um pouquinho disso. Ok. Não é muito culpa das pessoas acharem isto, porque o fenômeno da internet deu voz a todos os tolos. Antes do advento da internet, para que você tivesse as suas ideias divulgadas, elas precisavam ter uma certa relevância. Essa relevância precisava constituir um livro, e este precisava ser aprovado dentro de algum meio, por exemplo, um meio dentro de uma editora, para que esse assunto pudesse vir à tona. Hoje em dia, qualquer um consegue publicar qualquer coisa. Se um tolo concebe uma tolice agora, neste exato instante, ele tem recursos para que em uma tarde ele possa explorar esta tolice. Então, nós vivemos na exata Torre de Babel. Nossa. Já estamos na Torre de Babel, porque essa verticalização que aconteceu criou com que as pessoas ficassem explorando a sua falta de conteúdo da melhor forma possível. Então, nós temos, por exemplo, na internet, a existência de verdadeiros dinamites que foram dadas nas mãos de crianças. A ferramenta da internet é muito poderosa e ela está à disposição de pessoas sem conhecimento nenhum. Então, depois que a internet surgiu, todo o termo Tantra se transformou em lixo puro. O conceito que as pessoas têm desta abrangência filosófica foi reduzida a um lixo, visto que basta você buscar na internet o termo Tantra e você vai ver 99% de uma associação sexualizada. Soma-se ao fato de que a maior parte da humanidade não quer se aprofundar em nada. Muitas vezes elas te perguntam coisas, mas elas não querem saber daquela coisa. Elas só querem jogar a palavra ao vento. A maioria das pessoas é assim. Elas querem só superficialidades. E, no fundo, com o que elas estão preocupadas? Elas estão preocupadas com a sua aparência, com a sua estética, no caso, o homem com a sua virilidade. Então, a primeira coisa que eles fazem é projetar estas suas carências e sua própria sombra naquilo que já está escrito como uma mercadoria oriental sexual. Então, juntou, como eu mesmo digo, a sopa no mel e está aí construído um grande desconhecimento, que é tudo que diz respeito ao Tantra. Então, esse que é o grande problema. E por que você acha que as pessoas ficam buscando somente a superficialidade? Por que isso ocorre hoje em dia? Ou não sei se isso sempre ocorreu. Eu acredito que as pessoas só busquem a superficialidade porque a humanidade só oferece a superficialidade. Ela, pessoa, indivíduo, só busca alguma profundidade quando ela teve alguma dor na vida. Algum trauma, a perda de um ente querido de uma forma recente na sua vida, alguma doença grave. Ela só busca o entendimento da existência humana, a compreensão da dor e do sofrimento quando ela passa por estas questões. Dificilmente, mas muito dificilmente, alguém que nunca teve nenhum problema na vida vai buscar assuntos profundos. Via de regra,
todo mundo que busca um entendimento profundo na vida, ele passou por uma experiência dramática ou viveu grandes problemas na sua vida. E a pessoa que vive na superficialidade está esperando esses problemas acontecerem para que elas despertem para a vida. Geralmente, as pessoas superficiais só despertam na velhice, porque elas são atacadas pela inclemência do tempo, que o tempo não é clemente, e ela vai tendo que lidar com as limitações da velhice. Naquele momento, na dor da velhice, aí sim ela busca a compreensão das coisas profundas. Só que aí ela não tem mais força vital para viver nada. Claro. E esse é o destino da humanidade, infelizmente. Então, mas no caso, por exemplo, as pessoas que buscam a superficialidade, por exemplo, resolver uma questão sexual simples, ela não poderia perceber que essa questão simples tem uma raiz profunda? É um raciocínio muito profundo. E raciocinar não é algo que é ensinado nas escolas. Não existem escolas ensinando raciocínio. Existem escolas ensinando induções de métodos lógicos. Elas induzem você dentro de uma metodologia que elas já pressupõem como sendo a verdade. Agora, o ensino do raciocínio não existe, né? E é assim, as pessoas elas querem receitinha de bolo e soluções rápidas para os seus problemas. Porque, somando-se a isso, existe um fator chamado ansiedade. Quando alguém é ansioso, ela quer resolver aquilo rapidamente. Ela não tem tempo para pensar em causa e consequência, porque isso já é profundo demais. Então, por exemplo, para mim, uma das formas mais agressivas, e isso não é bem o termo, mas uma das formas mais ofensivas de perguntar coisas para mim é vir perguntando essas questões ligadas à sexualidade. É como se você reduzisse, por exemplo, toda a medicina no ato de você passar mercúrio cromo ou mertiolate em um ferimento. É uma visão muito reduzida e é até ofensivo esse tipo de colocação por parte das pessoas, né? Então as pessoas não têm noção. Como que você acha que pode se estimular esse raciocínio? O fato da pessoa começar a raciocinar, o que estimula isso? Bom, para o indivíduo começar a raciocinar, ele precisa primeiro se desconectar dos conceitos religiosos, porque o conceito religioso é uma trava fundamentada em um dogma que faz você andar por um trilho baseado no medo que a religião coloca daquilo que ela não ensina. Tipo, cria um congelamento. Claro, toda religião congela. Ela vai colocar algum medo em você, dizendo que existe um inferno, que se você não agir de acordo com aquilo que ela ensina, você vai caminhar para aquele inferno. Então ela vai criar um terrorismo no seu campo psicológico e a partir daí a sua mente, a sua criança interna, congelada, ela perde a mobilidade intelectual. Então, mas é que essas religiões se baseiam em textos que elas dizem ser definitivos, como, por exemplo, a Bíblia. O que você tem a dizer sobre isso? Porque a pessoa fica com medo porque ela acha que aquilo ali é o suprassumo de tudo, entendeu? E o que é a Bíblia para você? Não existe o que é a Bíblia para mim, existe o que é a Bíblia. A Bíblia foi escrita em aramaico, convertida para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim. Em todas estas conversões foram colocadas adaptações para que ela se tornasse um instrumento de manipulação. Okay. Então, juntamente com todos os concílios de Trento, Quinto Concílio de Constantinopla, todos os concílios, essa Bíblia foi mutilada para que ela se transformasse em um instrumento de manipulação do indivíduo. Obviamente que alguém que tem um conhecimento de teologia, de exegese, de leitura filosófica, consegue extrair de um livro sagrado, como a Bíblia, conhecimentos verdadeiros. Mas, via de regra, ela foi transformada em instrumento de manipulação. Como ela foi escrita em parábolas, em processos simbólicos, arquetípicos,
aquele conhecimento não sendo linear e explícito, ela pode ser vertido, convertido e usado para como quiser. Então, hoje em dia, aliás, há muitas décadas, ela tem sido utilizada para manipulação através do medo. Você comentou que você tem uma preferência pela religião hindu. É porque ela foi não tão traduzida, as escrituras, e tem uma proximidade maior com a fonte? Os Vedas não têm mutilação alguma. Nada, os Vedas não têm mutilação nenhuma. Ele foi escrito em sânscrito, traduzido para o Hindi sem manipulação alguma, e as versões que foram feitas a partir do Hindi para o inglês e do inglês para as outras línguas, não houve nenhuma manipulação. Porque nós precisamos entender que o conhecimento da Bíblia foi utilizado no decurso de toda a Idade Média para manipulação através dos reis. Quem convocava os concílios não era a força papal. Quem convocava os concílios era o poder vigente na estrutura. Então, não vinha de uma fonte religiosa o decreto de um concílio, né? Aí depois nós tivemos as reformas, Calvino e Lutero, que não entendiam nada. Calvino e Lutero não entendiam nada de filosofia profunda, de transcendentalismo, para poder fazer as traduções que eles fizeram, que surgiu a reforma que deu na religião evangélica, e mais o protestantismo, e mais as modernidades aí já vêm de fontes muito adulteradas, né? Então não tem a libertação do ser, tem a escravização do ser através de pecado e culpa, né? Então não são estruturas que servem à luz, porque a luz liberta, tira o peso da experiência humana. Uma religião coloca um peso da culpa e do medo para que crie seres dependentes daquela religião. Então ela diz que você tem um monte de problemas e que através deles a solução acontece, sem nenhum estudo profundo de nada, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para ser alguém inteligente é ter uma abertura que permita você estudar a experiência humana e não só ficar limitado a uma tradução de um livro feita por um grupo de pessoas que só querem com que você sinta culpa, dor e medo. E que acredite no mal. E que acredite no mal. Okay? No bem e no mal, porque essas traduções elas foram completamente erradas. Por exemplo, toda a interpretação de Satã, de diabo, de Lúcifer, são interpretações extremamente equivocadas. Extremamente equivocadas. Eles não conhecem nada, nem sabem o que estão falando. Só que, se você não falar do mal, você não forma nenhuma religião. Certo. Toda religião tem por origem o fomento do medo, da dor e da ignorância. Porque seres livres não formam religião. Uhum. Para que uma religião seja formada, você precisa criar estruturas muito ignorantes. É só assim que a religião se forma. Não tem outra maneira. Uhum. Né? Então, a primeira coisa que o indivíduo precisa fazer é se libertar das programações religiosas. Mas qual é o grande problema da libertação de um padrão religioso? É que ele foi ensinado para você quando você era criança. E uma vez que você aprendeu aquilo quando era criança, existe uma cristalização de conceitos que para quebrar aquilo demora muito tempo. E enquanto tem esses conceitos, o raciocínio fica dificultoso, né? É aí que a gente estava falando do raciocínio. Como que você pode ter um raciocínio? Sim. Não é que o raciocínio fica dificultoso, o raciocínio não existe. Porque para que o raciocínio exista, você precisa ter uma fluidez mental. Mas a fluidez mental só acontece na inexistência de um trauma criado pela própria religião. Certo. Porque a religião ela diz o seguinte: nós levaremos você para o céu. E se você não nos seguir, tudo o resto é inferno. Olha que terrorismo. Sim. É um terrorismo espiritual que as pessoas fazem, né? Agora, eles estão ali para estudar Jesus, por exemplo, um cristão? Não, eles não sabem nada da vida de Jesus. Eu eu conversei já com muitos pastores evangélicos, diversos padres, nunca ninguém estuda a vida de Jesus. O que eles estudam é uma interpretação de um livro que não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com Jesus. Foi escrito, a Bíblia é uma coxa de retalhos escritos 800 anos depois do ano zero.
Não tem origem definida a Bíblia. É um conjunto de livros compilados nos 800 primeiros anos depois da morte de Jesus. No caso, o Novo Testamento, você está No falando? caso, o Novo Testamento. Estamos falando aqui do Novo Testamento. Bíblia Não a Bíblia toda. A Bíblia toda é outra história. Mas o Novo Testamento, que, por exemplo, o evangélico segue, aquilo ali é uma colcha de retalhos de um monte de coisas que não tem nada a ver com Jesus. Só que usa-se o nome de Jesus em nome da fé. Tem gente que fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, puxa vida, ele não está aqui para se defender. Isto é mau caratismo. É muito mau caratismo você usar o nome de quem não está presente para se defender. Não é mesmo? Então, é uma estrutura muito mau caratista. Só que a bandeira é do bem. A bandeira é de salvação. Então, essas estruturas, elas não percebem que o diabo, entre aspas, ele nunca vai se apresentar cheirando enxofre com cara de mal. Ele vai se apresentar dizendo que é o seu salvador. E mesmo porque diabo e Deus não existem dentro dessa concepção, né? As pessoas querem falar sobre termos que elas não fazem nem ideia do que aquilo significa. Só que pautam a sua vida em função disso. As pessoas não têm condição de uma pessoa dessa raciocinar, porque o interesse maior está na celulite, está nas rugas, está no carro que precisa comprar, no engradado de cerveja que precisa comprar, na pescaria do final de semana, no jogo de futebol, no encontro com os amigos, e essas pessoas se metem a querer falar alguma coisa de assuntos transcendentais, ou de querer ter alguma opinião a respeito do transcendental. Elas não têm. Elas têm ideias religiosas, que são conceitos apodrecidos, né? São conceitos cristalizados, que tiveram por objetivo criar muito medo em você, e com isso elas querem viver a vida. As estruturas universitárias são dominadas por um gramsciano ateísta, completamente ateísta, e você tem de um lado pessoas ateístas que não acreditam em nada por conta de uma doutrinação universitária. E do outro lado, teístas que acreditam em um Deus, mas não em um Deus verdadeiro, acreditam em dogmas e chamam estes dogmas de Deus. Então são duas linguagens que não se conversam de forma alguma. E em meio disso existe o conhecimento puro e transcendental, que não tem nada a ver com essas coisas. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogmatismo, não tem nada a ver com política ou com esse academicismo gramsciano que existe no planeta inteiro. Né? E as pessoas, sem esta liberdade do pensar, elas perderam completamente a inteligência. O grande problema é que nós temos pessoas destituídas de inteligência, mas extremamente arrogantes. Certo. Extremamente arrogantes. Por quê? Porque ela só convive com gente cega. E um cego que convive com outro cego acaba um dia acreditando que ele enxerga alguma coisa. E ele não enxerga nada. Ele não estudou nada sobre nada. Ele não experienciou nada. Agora, este tipo de pessoa tem condição de entender alguma coisa sobre Tantra, que é uma das composições metafísicas mais elaboradas que este planeta já concebeu? Não. Então, ela faz o toque de Midas inverso. Tudo que ela toca, ao invés de se transformar em ouro, se transforma em lixo. E isto é o olhar dela. Ela pode olhar para a coisa mais preciosa do mundo, mas o que ela vai ver naquela coisa mais preciosa do mundo é uma projeção das suas próprias sombras. Eu qualifico o mundo de acordo com aquilo que eu sou. Eu qualifico a experiência de acordo com aquilo que existe no meu coração. Se no meu coração os meus valores só são esses que eu citei anteriormente, como que eu consigo enxergar a grandiosidade de um instrumento de transcendência? Nunca! Então o problema é que a consciência da humanidade é muito grave. E você percebe, isto vai melhorar? Não vejo melhora alguma, porque no ensinamento das crianças, as crianças continuam aprendendo as mesmas limitações de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 anos atrás. As pessoas pensam, mudou. Não mudou nada. Não mudou nada. As crianças continuam compreendendo e aprendendo as limitações de suas heranças do passado. Aprendendo dogmas, aprendendo limitações, aprendendo medos, talvez alguma imbecilização ensine para essa criança que existe o mal, que existe a figura do diabo, e ela cresça com medo, e quando o indivíduo tem medo, ele perde o poder de raciocinar. No caso, esse momento que a gente está vivendo agora de
entre aspas, quarentena, que agora já está um pouco mais livre, mas enfim. Você acha que isso abalou um pouco, que fez com que as pessoas parassem um pouco para perceber algo? Abalou nada, as pessoas se dopam nos remédios. Você sabe que um amigo médico do Rio de Janeiro, aluno meu da formação de Tantra, ele teve me dizendo que o Rivotril acabou nas farmácias. Nossa. As pessoas tiveram que se dopar para conseguir conviver um mínimo com elas mesmas. Porque, via de regra, a humanidade joga fora o tempo que tem com distrações. Ela não usa o tempo que tem. Ela, não sabendo o que fazer com o tempo que tem, ela busca distrações. Vou me distrair um pouquinho aqui, vou me distrair um pouquinho ali, vou me distrair acolá. Tudo isso para fugir de si mesmo. A fuga psicológica, hoje em dia, é muito fácil de conseguir. Porque você pega um telefone celular, você consegue fugir para onde você quiser. Verdade. Onde quer que você esteja, você consegue fugir de qualquer coisa. É verdade. Né? Então, a coisa melhorou? Não, a coisa não melhorou. A coisa piorou. E ainda tem os remédios que são facilitados. E ainda tem os remédios que são facilitados de diversas formas para que você seja cada vez mais um robozinho. E que tipo de robô você é? Você é um robô chamado robô consumidor. Qual é a sua função dentro do sistema? Consumir. A sua função dentro do sistema é consumir roupas, sapatos, alimentos, maquiagens, carros, imóveis, né? O seu objetivo. A sociedade programou a sua mente para ser um robô. Como que ela vai manter você nesse status de robô? Através do medo. Quem coloca o medo? Religiões e sistema. E com isso você cria um robô dentro dessa experiência. Você se transformou em robô. Você é um robô. Sabe que você que está assistindo aqui, você é um robô e não te avisaram. Tá ok? Você cumpre um papel dentro do sistema de controle e nunca se questionou a respeito disso. Você acha que você é feliz, mas você só usa o seu tempo com distrações, diversões. Mas a felicidade, o campo da experiência da transcendência é outro completamente diferente, né? E ensinaram para você que você também precisa ser arrogante, ou seja, você precisa se achar mais do que todos os filósofos do mundo, você precisa se achar mais do que todos os sábios que nos precederam, então você não precisa estudar nada, porque você já é o topo do conhecimento, da sabedoria, na sua condição de consumista nessa experiência humana. Você nada mais é do que um robô bobo, nada mais do que isso, né? Porque você tem uma coisa chamada ego. O ego é o biscoito do cachorro, né? Porque nós somos premiados de tempos em tempos. Sim. Então, de tempos em tempos, nós começamos a nos comparar com outra pessoa. E o nosso prêmio é estarmos melhor do que aquela outra, ter mais dinheiro do que esta, ter uma roupa melhor do que aquela, ter uma barriga mais chapada do que aquela, ter mais namorados, aparentar menos idade. Então, estes são os troféus que nós vamos acumulando, que são como os biscoitinhos do cachorro, que, durante um período muito curto, nos dá a impressão de que a nossa vida está valendo a pena. Este é o biscoitinho do cachorro. Isto é o que se chama de ego. E nós vivemos por ele até que você chega numa determinada idade onde você não consegue ser tão mais bela, você não consegue usar do dinheiro que você tem e tudo que você conquistou de dinheiro não consegue lhe trazer o prazer que trazia antes. Neste momento, quando você tiver 70, 80 anos, você busca o conhecimento espiritual e transcendental. Mas eu vou lhe dizer, você que está me ouvindo, será tarde demais. Não é mesmo? Então, essa é a tristeza da experiência humana. Agora, se as pessoas fossem inteligentes e não fossem escravas do ego, as grandes corporações não existiriam. Claro. Porque quem cria tudo isto? As grandes corporações, porque elas precisam perpetuar o fluxo do capital que deu origem e dá substância à continuidade delas. Então, mas eu acho que esse controle geral que existe é o fruto do próprio ser humano, da estatura que ele se encontra, né? Claro, isso é o fruto da própria estatura que ele se encontra, porque o ser humano, ele não sabe o que fazer com a sua liberdade. Isso, então, ele não foi concebido para ser um ser livre, ele foi concebido para ser um robô. E ele atua como sendo um robô. Este status de robô chama-se, nós chamamos de ser humano, mas isso, na verdade, é um infra-humano.
Porque o indivíduo não tem individuação, ele não tem valores próprios. Os valores próprios derivam da experiência própria. E a experiência própria só existe quando o indivíduo se abre para a experiência. E, via de regra, as pessoas não têm experiência própria. Elas têm um cumulativo de experiências do coletivo que tem como verdade e passam a fazer parte daquilo que ela chama de ego e cria sua identidade pessoal. Mas isso não tem nada de inteligência, não tem de libertação, não tem de nada. Isso é escravização completa. E o indivíduo não percebe. Então, a coisa é muito grave. Então, ele acaba projetando esse controle externo, né? Essa falta de consciência coletiva, ela projeta alguém que controle ela, né? Sem dúvida, porque ela sempre vai... ela não sabe o que fazer, ela não sabe como gerir a sua vida. Então esse é o problema. Por que ela não sabe como gerir a sua vida? Porque ela não é ela. O nome dela é Legião. Só no momento em que Cristo, eu não estou falando do Jesus bíblico, e também estou falando do Jesus bíblico, conseguir exorcizar com a sua luz os diabos que habitam na sua condição da infraconsciência, é que você, tornando-se você, pode ser um ser individuado e consciente de si mesmo. Então, aquela passagem na Bíblia, que Jesus exorciza uma pessoa, esta pessoa que está endemoniada é você mesmo que está ouvindo aí, que não tem conceito próprio, que tem dentro de você 1000 vozes que vieram das diversas influências que você teve e que fazem parte do discurso interno que dentro de você o transformaram em uma barata tonta. Você não é você. Você só será você quando o Cristo exorcizar todos estes falsos indivíduos para que você experiencie a sua realidade última. No caso, esse Cristo é quem? Sim, no caso, esse Cristo não é Jesus Cristo, não é uma religião, é a consciência crística. Consciência crística, Cristo vem do grego Christos, que significa cristal, é da transparência da sua consciência. E isto sim vai criar em você um ser que vibra de verdade, um ser de verdade mesmo. Até então, você é uma coxa de retalhos daquilo que a humanidade, por expectativa, aguarda que você seja. Ok? Então, que o Cristo exorcize de dentro de você tudo aquilo que tu não és, para que um dia você possa experienciar toda a glória e grandeza que você sempre teve dentro de você, mas que ficou abafado por todos esses véus do não ser. Ok, meus queridos? É isso que eu tinha para falar para vocês. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Se você gostou deste canal, subscreva-se. Ok? Faça alguma coisa. Subscreva nesse canal se você gostou. E assine as notificações. Escreva comentários. Comentários relevantes eu respondo para você. E que a sua vida seja cheia de coisas boas. Até mais. Tchau.